Oi, hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 e eu estou aqui fazendo aqui o nosso vídeo do dia, saudando a aproximação dos 356 mil inscritos. Conto com você para aumentar esse número de inscritos, compartilhar nas redes sociais. Eu estou no YouTube, tem uma fanpage lá, no Facebook, tem uma fanpage lá. Estou no Instagram, @José Neumann Pinto, tudo junto. Estou no Twitter, com mais de 370 mil seguidores. E também tenho o meu blog, Estação Neumann, www.neumann.com, com mais de 1 milhão de visitantes. Então eu queria começar hoje com uma notícia promissora que eu vi, assinada pela Amanda Almeida, do Globo, contando que um grupo de senadores, aquele grupo que adotou o nome de Muda Senado, decidiu retomar a pressão pela votação do projeto da Casa, pela mudança no dispositivo do Código Penal, que é, na verdade, aquele que soltou o Lula, o Zé Disseu, o Eduardo Azevedo, todo mundo, né? Naquela votação em que o Supremo Tribunal Federal mudou a jurisprudência e não permite mais que juiz mande condenado na segunda instância começar a cumprir pena. O responsável pela iniciativa, com o começo do ano legislativo, é o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Ele diz que já recolheu 31 assinaturas para entregar uma abaixo-assinada ao Alcolumbre, pretendendo a volta da discussão do assunto no Senado, que é o chamado projeto Lava Toga, né? Deixando de lado o projeto da Câmara, que é um PEC, né? Um projeto de emenda constitucional, que muda exatamente a jurisprudência resolvida pelo Supremo sob a direção de Dias Toffoli, com a mudança do voto do Gilmar Mendes e o voto da Rosa Weber, que votou contra o colegiado anterior e previu o colegiado atual, né? Eu não vejo muito futuro nessa iniciativa dos senadores, primeiro porque existe um acordão entre o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia para se concentrar no da Câmara. Por que o da Câmara e não o do Senado? Porque o da Câmara, que é uma emenda constitucional, exige 2 votações no Senado e 2 na Câmara de uma emenda constitucional com maioria, todas as vezes, de 3/5. Enquanto que a emenda do Senado, mudando apenas o Código Penal, ela passa por 2 votações, no caso no Senado, e que podem ser resolvidas com maioria simples, 50% mais 1. Por falar em maioria simples, se é verdade que esse abaixo-assinado tem mesmo 31 assinaturas e pode chegar a 41, em 81 é a maioria simples. É duvidoso porque muitos apoiam essas coisas, depois sofrem pressão e aí desistem. O senador Major Olímpio não mostrou à repórter a lista. Então, além disso, né, tem o fato de que o próprio Supremo pode interferir de forma negativa, aliás, em qualquer um dos 2 projetos. Eu só tenho aqui uma observação a fazer. O que é isso, né? Não tem nada por que um projeto na Câmara, que não tem nada a ver com o projeto do Senado, um impeça o outro de andar e tem que haver um acordo lá do Centrão com a esquerda e com todo mundo. O Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que foi eleito de forma fraudulenta e nunca autorizou a investigação da fraude, né? Decidiram, né? Pois ontem foi o dia que o Sérgio Moro foi à comissão, não a comissão, foi a audiência pública a respeito do projeto da Câmara e teve um bate-boca lá que eu registrei no vídeo de ontem com um sujeito completamente indecente chamado Glauber Braga. E só para o Glauber Braga saber que não adianta insultar o Moro. Quanto mais insulta o Moro, mais ele é amado pelo povo. Hoje mesmo eu li uma pesquisa do Jota, que é um site famoso
na área jurídica, sobre o potencial de votos de cada candidato em 2022. Sérgio Moro em primeiro lugar, 48,5%, Jair Bolsonaro em segundo, 45,4%, e Lula em terceiro. Aquela ilusão de que se o Lula tivesse se candidatado e não Haddad teria vencido. E outra coisa, né? Quanto mais batem no Moro, mais ele cresce no afeto do povo, ao contrário desse escroque, desse Glauber Braga. Pois bem, por falar em lava-toga, o senador Flávio Bolsonaro, que não apoiou a lava-toga, não assinou a petição para a lava-toga existir, fez um Twitter em que ele se refere ao assassinato pelas polícias da Bahia e do Rio de Janeiro do capitão do BOP, da Polícia Militar do Rio, Adriano Magalhães da Nóbrega. Quando o capitão era tenente, em 2005, o pai do Flávio, Jair Bolsonaro, fez um discurso defendendo o tenente que estava preso por homicídio, e o Flávio Bolsonaro lhe concedeu uma medalha Tiradentes. Tiradentes era militar, como o Adriano, mas não era bandido, né? Aliás, é preciso haver uma opção entre bandido e herói, né? Veja bem, o Flávio Bolsonaro, muita gente aqui me pede que eu me retrate com o Flávio Bolsonaro, porque eu disse que o Flávio Bolsonaro devia deixar correr a investigação para provar que era inocente do Ministério Público sobre a rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, e eu não tenho nada que me retratar. Essas pessoas estão se referindo a outra coisa, um processo sobre uma questão patrimonial, de imóveis. Não tem nada com isso, eu não tenho nada com isso. Agora, hoje eu cumprimento o senador em termos por causa do Twitter que eu vou ler para vocês. Denúncia. Acaba de chegar ao meu conhecimento que há pessoas acelerando a cremação de Adriano da Nóbrega para sumir com as evidências que ele foi brutalmente assassinado na Bahia. Rogo às autoridades competentes que impeçam isso e elucidem o que de fato houve. Estou completamente de acordo com o Flávio, embora eu reclame aqui que o Jair, que é o pai, como presidente da República, tinha a obrigação de chefe de governo e chefe de Estado de se pronunciar sobre o caso, que é um caso grave. Em relação ao brutal assassinato, brutais assassinatos também foram cometidos por aquele considerado herói, quando no BOP, no filme não é ele o personagem, é o Capitão Nascimento, com o esquerdista Wagner Moura no papel, o filme do Zé Padilha, Tropa de Elite, e também pelo deputado estadual Flávio Bolsonaro ao lhe dar a medalha Tiradentes, que é a maior honraria da Assembleia. Agora, o que houve lá foi uma execução. Brutais são todos os assassinatos, principalmente os patrocinados pelo Adriano, que, segundo a polícia, pode estar por trás do assassinato da execução da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e de seu motorista, Anderson Gomes. Agora, o fato é que 70 policiais cercam um cara numa fazendola segundo a versão deles, esses 70 reagiram ao uso de armas pelo cercado e então o mataram. Essa história de não reagir é uma coisa de assalto, você contra o assaltante, né? Você não pode reagir. Outra coisa é ter um cara cercado por 70 policiais que se crê que sejam bastante adestrados, né? E esse cara seja fuzilado como ele foi. Evidentemente, eu escrevi inclusive um artigo, eu estou estreando agora uma coluna em vários jornais do Brasil, e eu abri a coluna exatamente sobre arquivo mudo, em que eu me refiro a essa questão de terem emudecido. Muita gente, bandido bom é bandido morto, mesmo os seguidores do Wilson Witzel e muitos dos seguidores do Bolsonaro. Não é bem assim. Esse não é o caso do Adriano. Adriano é uma preciosidade, seria uma preciosidade viva. Morto não vale nada, é um cadáver. Muita gente está feliz com isso, mas certamente não é gente decente. Só está feliz com a morte do capitão lá do BOP, que virou bandido, quem é a favor de bandido e não de herói, né? E também quem tem algo a esconder e pode ser vítima da língua e da memória do assassinado lá em Esplanada, na Bahia. Eu quero também lembrar que o arquivo Adriano foi morto, mas os arquivos que registram o discurso do Bolsonaro, a medalha e o discurso da medalha
de louvação do Flávio. Todos esses estão nas nuvens, mas nas nuvens que você pode acessar pelo link no computador. É só acessar que chega lá. Bom, eu gostaria também de registrar que está acontecendo no governo Bolsonaro uma coisa positiva. Ele está trocando o ministro por uma questão de desempenho. Ele trocou o Onyx Lorenzoni pelo general Braga Neto, que foi o comandante da intervenção da segurança no Rio, pelo mau desempenho do Onyx, que é uma pessoa que estava desde o início da campanha com ele. Da mesma forma que vai trocar o Osmar Terra, herança do Temer, na cidadania, pelo próprio Onyx, por falta de desempenho. Não é por influência ou pressão de filho, de horoscopista lá de Virgínia, nem nada, é por desempenho. Isso é bom. O que não é bom é o que eu vou comentar agora. O dólar fechou o dia com R$ 4,35, o maior valor nominal da história. O real acompanhou a desvalorização de outras moedas, como o euro. Mas o problema não é a questão da valorização, da desvalorização. É que no fim do pregão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que uma taxa de câmbio mais alta é boa para todo mundo e que o dólar mais barato estava prejudicando as exportações. E aí ele disse, presta atenção, são palavras do Guedes, não são minhas. Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Vou exportar menos em função de importação, turismo, todo mundo indo para a Disneylândia. Empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada. Peraí, disse Guedes num seminário de Brasília promovido pelo Grupo Vota. Eu quero lembrar ao Guedes, primeiro que ele estava no Grupo Voto, as empregadas domésticas também votam e não devem ter gostado muito dessa declaração dele. Mas não é só isso. Recentemente, o Paulo Guedes generalizou dessa mesma forma, dizendo que servidores públicos são parasitas e o Estado, estroina, como é o brasileiro, é o hospedeiro. Do ponto de vista da teoria, está tudo normal, mas isso demonstra um enorme preconceito. Preconceito maior ainda, ele andou pedindo desculpas, dizendo que tiraram do contexto, é falar da empregada doméstica, do jeito que ele falou. Por que que o Paulo Guedes, o que é que o Paulo Guedes tem contra a empregada doméstica ir para a Disneylândia? A empregada doméstica vai para onde o poder aquisitivo dela permite. Eu me lembrei, para encerrar aqui o nosso vídeo, de uma história famosa de um primeiro-ministro socialista sueco, que encontrou um arauto das ditaduras comunistas que disse: ministro, o meu país acabou com a riqueza. E aí o ministro disse: o meu está tentando acabar com a pobreza. É isso, ministro Guedes. Vamos tentar acabar com a pobreza, mas não é preciso dizer desafuros desse gênero para os pobres. Pobres conhecidos e que merecem todo o nosso respeito. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.